Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui novamente e hoje para mais um vlog semanal sobre desmistificando as crenças populares. Devemos ou não orar pelos nossos mortos? O que você acha? Bom, eu vou dar duas visões para vocês. Obviamente uma visão católica e outra visão budista. Para aqueles que são católicos ou cristãos e praticam a sua fé, é interessante nós olharmos para os manuscritos sagrados. Então, de acordo com Macabeus 12:46, os romanos achavam que era saudável orar para os mortos, fazendo com que eles pudessem ser libertos de seus pecados. Mas a grande questão é o seguinte: nos livros sagrados, Davi não rezou pela morte de seu filho. Seria isso uma falha dos manuscritos ou uma questão de ego de Davi? Não há nada nas escrituras que dê suporte à doutrina católica se realmente devemos ou não orar para os nossos mortos. Somente algumas menções em alguns manuscritos, como por exemplo no livro apócrifo do século II, que seria esse de Macabeus, que a Igreja Católica Romana acrescentou à Bíblia em 1546 depois de Cristo. Então, ele surgiu por meio de uma resposta à reforma que estava acontecendo, lembrando que para os manuscritos sagrados, para a Bíblia, não existe nada depois da morte. Dentro dos manuscritos sagrados, novamente, a Bíblia condena tal prática, mas dá livre escolha àquele que realmente tem o carinho pelos seus mortos a orar. Do lado budista, existem pontos interessantes. Existem budismos que cultuam essa prática de orações aos mortos, até mesmo para auxiliá-los no processo de reencarnação. O interessante é, do ponto de vista do budismo tibetano, a roda da vida se faz necessário, na qual o monge ele nasce, morre em carne, mas ele continua o seu trajeto como um espírito para se unir à sua alma. A questão vai mais além disso. Existe um princípio chamado caminho do bardo para o budismo tibetano. O que seria esse caminho do bardo, Rodrigo? O caminho do bardo é um caminho muito simples. Quando um monge morre, ele começa um processo de se desapegar imediatamente de toda a estrutura corporal. Quando ele se desapega completamente de toda a sua estrutura corporal, seja física, emocional, mental, espiritual, até chegar realmente ao desapego total e a sua reencarnação ou seu renascimento, esse é um período que não pode acontecer um barulho, não pode acontecer nenhum ruído durante esse processo que possa atrapalhá-lo. Quando um monge morre dentro de um templo budista, todos ficam em volta auxiliando o processo e conduzindo aquele espírito para se unir à alma dentro desse raciocínio do caminho do bardo. A minha opinião, e a opinião de que realmente eu testemunhei ainda na casa das pessoas, fazendo todo o processo de limpeza e vivenciando toda a ideia da espiritualidade, eu digo a vocês, orar para os mortos é um erro. Posso estar condenando uma prática espírita, posso estar condenando as beatas que adoram fazer suas novenas aos mortos e principalmente aos maridos que faleceram, mas orar para os mortos torna-se um dos maiores erros. E eu vou explicar por quê. Quando você faz um processo de oração para um morto, você está atraindo a energia desse morto para você. Você cria um vínculo, uma conexão com aquele que já se foi. E isso não é saudável. Eu já vi casos de pessoas que carregavam objetos de pessoas que faleceram com doenças terminais e a pessoa estava materializando essa doença em si mesma e até mesmo atraindo a energia daquele ente que se foi para dentro da sua casa. E aquele espírito, ele permanecia vivo dentro da casa da pessoa. Então imagine o seguinte, você que seu pai acabou de falecer ou sua mãe faleceu e a sua família quer manter ainda essa chama acesa e sempre reza e pede a presença dele na sua casa. O espírito dele pode aparecer e ficar vagando, perdido na sua casa, já que o seu ego não permite com que esse espírito evolua. O seu ego, o seu apego, a sua falta de aprendizado no entendimento de que não existe
o porquê você manter esse laço com um espírito na qual a pessoa precisa evoluir, a pessoa precisa continuar o seu caminho. É importante que vocês entendam que não se faz necessário orar para os seus mortos, uma vez que eles estão no processo de evolução contínua no período pós-morte. Quando uma pessoa morre, o seu espírito passa por um processo de reciclagem, na qual todos os vícios, todos os traumas, todos os medos, as fobias, tudo aquilo que foi gerado em vida, até mesmo a agressão que essa pessoa sofreu ao longo de sua existência, há necessidade de ser retirado em um desses infernos na qual ele vai. Dentro desse processo, o espírito ele não pode ser chamado, ele não pode ter a sua presença demandada na nossa casa só por uma questão de ego. Nós temos que libertar os nossos mortos, nós temos que libertar aqueles que existiram junto conosco por uma questão de desapego nossa e por uma questão de entendimento na qual existe um processo que eles vão passar agora. Mas infelizmente o ego do ser humano fala tão alto que nós impedimos com que nossos parentes tenham o direito de passar por esse processo de reestruturação. Muitas vezes nós somos leigos o suficientes para não entender. Ok, isso é plausível, mas para aqueles espíritas que entendem esse processo, para que alimentam isso? E existem até monastérios que fazem isso, e ao meu ver é um pecado, até mesmo porque muitas vezes é cobrado as orações aos mortos. Deixem os mortos passarem pelo seu processo, na qual você também vai passar. Então, meus amigos do canal, se vocês perderam parentes, perderam entes queridos, não rezem diretamente àqueles que se foram. Deixem eles passarem pelo processo de reestrutura, deixem eles passarem pelo processo de readequar novamente todo o seu espírito para se unir à pureza da sua alma. Se vocês querem fazer alguma coisa por eles, eu vou ensiná-los. A melhor coisa que vocês têm a fazer, se vocês gostam de acender vela, acender incenso, ou mesmo se ajoelhar no pé da cama e rezar, rezem para o seu anjo da guarda cuidar da sua alma e cuidar da alma daqueles que já se foram da sua família. Você não precisa rezar diretamente aos seus parentes, você não precisa mentalizar os seus parentes nesse processo. O que vocês precisam é simplesmente direcionar a sua fé, a sua vontade, o seu desejo a uma figura, seja um santo, seja um anjo ou até mesmo a Deus. E peça para que eles conduzam os seus parentes a um caminho sábio, a um caminho de luz, a um caminho que realmente faça com que todos esses espíritos que se foram, eles passem por um processo de restabelecimento do corpo de energia e volte a ter uma consciência iluminada para que renasçam novamente ou reencarnem. Infelizmente, nessa vida, a única coisa que nós temos certeza é a morte. Apeguem-se aos vivos, aqueles que precisam realmente de você hoje. Assim como Jesus falou, assim como outros grandes mestres falaram. Esqueça os mortos, eles agora estão no seu caminho de luz. Você precisa achar o seu caminho de luz e ajudar aqueles que estão ao seu redor. Então faça isso por você e por aqueles que precisam realmente de você. Fico aqui com mais um vlog semanal. Espero que vocês tenham entendido esse recado. Eu sei que é duro, eu sei que é complicado nós nos desapegarmos daqueles que se foram, mas é necessário. Muitas vezes nós estamos olhando para o outro lado da vida e esquecendo o que realmente está acontecendo aqui conosco. Mantenham-se firmes, mantenham-se sábios, sempre no caminho da luz. E lembrem-se, se desapeguem, faz parte da vida. Ok? Bom, eu vejo vocês na próxima, espero que tenham gostado. Bons sustos a todos e até lá.